Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui compartilhando com vocês um pouco deste dia, trazendo mais alguns pontos de reflexão na nossa exposição doutrinária da Sociedade Espírita Vicente de Paulo. Por um lado, a nossa vontade seria estar presencialmente na nossa sessão pública, mas o momento nos traz novamente para dentro das nossas casas. E, como não acreditamos em acaso, certamente isto há um motivo que nos oportuniza uma reflexão. Por que será que iniciamos novamente o ano dentro das nossas casas, precisando nos recolher, precisando silenciar, precisando refletir sobre as nossas ações para melhor nos protegermos e protegermos aqueles que convivem conosco. Para a noite de hoje, nós trazemos um assunto que consideramos ser muito oportuno neste momento. Nós vamos falar sobre oração, nós vamos falar sobre meditação e sobre ação. Esses três pontos que nós consideramos fundamentais. Falar sobre oração dentro da doutrina espírita é algo muito comum. A gente fala, a gente pratica, nós estimulamos muito, temos a prática do Evangelho no lar, que é algo que a gente tem um conhecimento, sabemos efetivamente o quanto é importante orar em família, temos com certeza as nossas práticas de oração individual, os nossos momentos de oração, temos os nossos momentos de oração em conjunto, como o Evangelho que fazemos semanalmente às segundas-feiras na equipe da casa. Temos os nossos momentos de oração nas atividades, nos nossos grupos de estudo, nas sessões mediúnicas, né? Então a oração é algo que está bastante presente e existe dentro da doutrina espírita ampla bibliografia a respeito disso, capítulos inteiros dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não vai se deter muito, porque o nosso tempo é curto, na parte teórica, porque isso é muito fácil, né? Então a gente vai lá nos capítulos do Evangelho, né? Pedir e obtereis, por exemplo, e outras questões. No Livro dos Espíritos também nós temos uma base teórica que fundamenta a importância da oração. Temos a lei da adoração lá no Livro dos Espíritos também. Então, base teórica nós temos bastante sobre oração. E sobre ação também, a importância. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É ficar de braço cruzado? Não. Para a prática da caridade nós precisamos agir embasados em quê? No amor, né? Então, oração e ação são coisas que a gente pratica, a gente reconhece a importância, né? Agora, falar de meditação é algo que eu vejo que precisa se abrir um espaço de reflexão um pouquinho maior. Existe muita bibliografia a respeito também. As obras de Joana de Ângeli, toda a série psicológica, trazem importantes reflexões a respeito, né, da importância da oração. E eu vou trazer, porque a gente aproveita esse espaço para estimular o estudo e a pesquisa. Então, eu estou estudando agora esse livro, O Ser Consciente, de Joana de Ângeli, um livro que foi escrito em 1993, então não é nada recente, né? Pelo menos o prefácio dela aqui data de 1993. E olha o que ela diz, né? Fala sobre a importância do autoconhecimento, o início é próprio o ser consciente, né? E aí ele traz um comentário de Santo Agostinho, né, falando sobre o conhecimento de si mesmo, que é a chave do progresso individual.
Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si há dignidade. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como clarificareis se praticada por outra pessoa. Então, aqui nesse trecho de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, né, ele nos diz da importância desse momento de meditação, que é o momento de autoconhecimento, né? E ele prossegue dizendo: dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem receio o despertar na outra vida. Então, na verdade, através dessa nossa conversa, a intenção é que a gente alie a oração, que a gente tenha a oportunidade de praticar a oração, algo tão comum para nós, tão importante, algo que nós fazemos, mas muitas vezes é verdade que a gente transforma a oração, né, em petição, né? A gente fica lá pedindo, muitas vezes acabamos nos sentindo vítimas, né? Nos questionando a Deus, questionando aos bons espíritos: por que está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Ah, meu Deus, me ajuda nisso. Ah, meu Deus, faz aquilo. Me protege meus familiares. Isso não é válido? Sim, claro que é, né? Nós ainda estamos muito acostumados a pedir, mas a ideia é que a gente possa, a partir da possibilidade de aliarmos meditação com oração, nós, além de falarmos com Deus, escutarmos Deus, que é o que sugere Joana de Ângeles logo em seguida desse trecho que estávamos lendo. Ela diz que a oração e a meditação irão constituir recurso complementar para a fixação das conquistas no autoconhecimento. Então, se eu quero de fato me autoconhecer, se a reforma íntima é algo que de fato eu quero conquistar, né, eu preciso orar e meditar e agir. Então, o que ela diz? Quem ora, fala. Quem medita, ouve, dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Então, na oração eu falo com Deus, na meditação eu escuto Deus. Então eu preciso ter também um momento de silêncio. Esse momento de silêncio vai dar oportunidade, inclusive, para que os bons espíritos possam nos intuir. Fazendo essa pesquisa, eu ouvi várias palestras do Alberto Almeida, que ele fala sobre meditação e espiritismo, meditação e oração. E numa delas, ele conta que ele estava em oração, né? E fez um pedido assim pro benfeitor espiritual dele, né? Pediu algumas orientações. E aí esse benfeitor espiritual, ele disse que 2 comportamentos são muito comuns, né? Hoje em dia. O primeiro comportamento é que muitas vezes a gente acaba como é que a gente vai dizer? Ficando muito estático, muito parado, né? Então, diante das circunstâncias, a gente fica sem ação, né? A gente estagna e a gente não avança, né? Porque estamos estagnados, sem ânimo. Isso é bastante comum. E outro comportamento muito comum é a gente fazer num ativismo febril, né? E muitas vezes esse ativismo febril, ele está impulsionado, né? Por ansiedade, né? Por medos. E nesse ativismo febril a gente até arruma desculpa. Mas eu tô fazendo, eu tô na casa espírita, eu vou na casa espírita 4 dias por semana, eu faço isso, eu pratico caridade, eu faço aquilo. Mas a gente não para, né? Então o benfeitor espiritual disse para o Alberto Almeida que ele não dava tempo
para que os bons espíritos o intuíssem, que era preciso um momento de pausa. Então, falar de meditação é algo ainda um pouco confuso, né? Porque quando se pensa em meditação, muitas vezes se pensa, né, que a gente tem que ficar na posição de lótus, fazendo rotinas que são muito comuns nos povos orientais, nos yogis, nos budistas, né? Então, mas que jeito, eu não consigo sentar em lótus, eu não consigo dispor de 1 hora por dia para meditar, né? E outra coisa também, né? Eu já ouvi várias pessoas dizerem, eu não consigo meditar porque minha mente é muito agitada, né? Então, que a gente, primeiro, eu acho importante a gente ressignificar algumas coisas, tá? É claro que independente de técnicas, e nós não vamos ter tempo para falar em técnicas hoje, né? Existem várias e as técnicas elas se adequam a diferentes grupos de pessoas. Então, para algumas pessoas a meditação budista vai fazer muito bem, para outras o mindfulness vai fazer muito bem, para outras pessoas a meditação do yoga vai fazer muito bem, né? Então, na verdade, eu não considero o mais importante a técnica, né? Claro que a técnica ela vai nos ajudar muito, né? Para que a gente vá direcionando, treinando essa mente tão inquieta, tão agitada, para que ela vá se acostumando a essa pausa. Porque é muito comum a gente começar, né? Vou meditar, então hoje eu vou meditar, daí eu sento, fecho os olhos e aí a mente começa. Mas eu não fiz aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Mas eu tenho que pagar aquela conta. Mas eu tenho isso. Mas aquilo. E aí a gente acaba desistindo, né? É importante não desistir. É importante, assim como a gente estabelece o hábito da oração, assim como a gente estabelece o evangelho no lar, tal dia, tal hora, a meditação. Todos os dias, preferencialmente, pelo menos 2 minutos, 3 minutos. E aí a gente pode ir aumentando esse tempo gradualmente, mas que que a gente possa se dar essa oportunidade de iniciarmos e prosseguirmos, termos disciplina para o prosseguimento dessa atividade que com certeza fará muito bem. O nosso tempo é curto, então talvez tenhamos oportunidades em outros momentos de aprofundarmos mais essa conversa e essa reflexão. Nós temos muita gente hoje dentro do Espiritismo falando sobre meditação e oração. Além da Joana de Ângeles, né, tem essa outra obra que eu comprei e não comecei a ler ainda. Também tem trechos que, segundo o Alberto Almeida, são muito interessantes dentro desse tema que eu estou estudando mais profundamente. Seja feliz hoje. Não conhecia... mas tem o médium Elzio Ferreira de Souza, que é da Bahia, ele já desencarnou. Ele escreveu várias obras pelo espírito de Yoga Shirishinan, que trouxe uma contribuição muito importante sobre dos povos orientais, né, a cultura oriental. Essa obra eu adquiri, Pérolas no Fio, para também dar continuidade nos meus estudos. Tá? E temos o Haroldo Dutra Dias, que tem também, né, aqui nessa obra Meditação, a Arte da Serenidade, tem uma proposta muito legal, é uma obra muito, muito simples, muito, muito interessante da gente ler. E dentro dessa proposta, então, a reflexão que eu trago para hoje é que a gente pense na possibilidade de, assim como estamos tão acostumados a orar, que antes ou depois da oração, eu acho que depois é legal, porque aí a gente primeiro fala, como a gente está acostumado, depois a gente para um pouquinho, silencia, presta atenção na respiração e escuta, né? De início, se a gente não está acostumado, vale a pena pegar uma meditação guiada, eu acho que vale, né? E para encerrar, eu gostaria de
de usar uma mensagem de Leon Denis, de 1911, olha só, né? E o título é O Silêncio e a Arte de Gerenciar a Alma. E ele diz o seguinte: Deus nos fala através de todas as vozes do infinito. E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses caracteres majestosos que se chamam oceanos, mares, montanhas, os astros do céu, através de todas as harmonias suaves e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, desce para a profundidade do nosso coração nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz se faz ouvir. Essa voz que sai das profundezas da consciência e nos fala de dever, de progresso, de ascensão. Há em nós um refúgio íntimo, uma fonte profunda de onde emana ondas de vida, ondas de amor, de virtude e de luz. Aí se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Agradeço profundamente pela oportunidade, que possamos estabelecer uma meta para esse ano de 2022. Orar, meditar e agir, com base no amor e com a certeza de que Deus e os bons espíritos nos orientam, porque estamos a serviço dele, para construirmos esse mundo melhor, esse mundo, planeta de regeneração que todos nós almejamos conquistar. Muito obrigada, que assim seja.